Fala galera, beleza? Forte abraço a todos vocês, mais uma vez muito obrigado por visitarem o meu canal. Você que está chegando já deixa aquele like, o seu joinha é muito importante para o vídeo. Você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Olha, assista ao vídeo até o final. Valeu? E permaneça aqui no canal assistindo as outras postagens, os outros vídeos. Fique à vontade e nos próximos dias muitas novidades aqui para você. Este que é mais um comentário sem freio. E o tema de hoje é a possibilidade de o Flamengo ganhar um título, né? Retroativamente, né? O Flamengo pode ser campeão da Copa do Brasil de 2017. Tudo por conta da situação que envolve atualmente o Cruzeiro, que está mais nas páginas policiais do que propriamente nas páginas esportivas, na pasta esportiva. Acompanhamos as últimas denúncias que aconteceram com relação ao Clube Mineiro, que além de ter praticado situações que vão contra o fair play financeiro, ainda descumpriu determinações da FIFA, entre as quais a participação de terceiros nos direitos econômicos de jogadores. O Flamengo, por exemplo, ao adquirir De Arrascaeta na transferência, foi obrigado por uma ação judicial a destinar 25% da venda do jogador para uma rede de supermercados da capital mineira, que tem como seu dono um grande torcedor do Cruzeiro, que inclusive já foi até mesmo patrocinador do Clube Mineiro, mas que teria ajudado o Cruzeiro na negociação para a aquisição dos direitos do De Arrascaeta para que ele fosse contratado. E nesta situação houve, logicamente, o aporte financeiro desta rede de supermercados e, em contrapartida, quando da negociação dele, isso ficou escrito, né? Isso ficou preto no branco, no contrato, o Cruzeiro deveria destinar a esta rede de supermercados 25% do valor da transferência. Foi inclusive o que aconteceu. O Flamengo deveria, na verdade, pagar ao Cruzeiro e o Cruzeiro repassar a esta rede de supermercados. Mas sabemos que o Cruzeiro aumentou substancialmente sua dívida, está com dificuldade de honrar os seus compromissos e talvez o dono dessa rede de supermercados, mesmo sendo um cruzeirense doente, ficou com medo de tomar uma pernada do Clube Mineiro e aí acionou a justiça para que o Flamengo pagasse diretamente a esta empresa. Vou explicar para você por que o Cruzeiro, nesta circunstância, teria infringido determinações da FIFA. Em 2014, a International Board, muito preocupada com cada vez mais participação de terceiros, os chamados grupos de investimento na aquisição dos jogadores para o futebol, né, no que diz respeito à compra e venda de atletas, tinha muita gente ganhando dinheiro e fazendo clube de incubadora e balcão de negócios. Com isso, houve uma reunião, diversas alterações foram feitas, principalmente no estatuto da transferência de jogadores, e uma dessas mudanças, que foi a mais importante, proibia a participação de terceiros, neste caso os grupos de investimento, em participação de percentagem do valor da negociação de atletas ou também que se tornassem donos, né, de parte dos direitos econômicos. A chamada fatia, há bem pouco tempo isso era muito comum, né? Fatiava o jogador, o clube ficava detentor de uma pequena fração e a maior parte acabava vendendo, diluindo, né, durante o período de contrato deste atleta, de maneira que nem o próprio jogador sabia a quem ele pertencia. Então a FIFA acabou proibindo isso a partir de 1º de janeiro de 2015. Apenas clubes e o próprio jogador podem ser detentores da totalidade ou parte de seus direitos econômicos. O Flamengo, inclusive, foi o último clube no Brasil a fazer negociações nesses termos, que foi a do Marcelo Cirino, que foi concluída em 31 de dezembro de 2014. A Doyen, que é um grupo de investimentos, foi lá no Atlético Paranaense, depositou 5 milhões de euros
por 50% dos direitos econômicos, colocou no Flamengo. Na verdade, o Flamengo, embora o jogador de maneira efetiva tivesse os direitos federativos vinculados ao rubro-negro, na verdade, o Flamengo não era dono dele. Metade dele era do Atlético Paranaense e a outra metade da Donha. No acordo, o Flamengo levaria 20% daquilo que seria da transferência do atleta, enquanto ele ainda fosse jogador do rubro-negro, e o restante seriam divididos irmãmente entre o Atlético Paranaense e a Donha. Na época, achava-se que isso era um negócio da China, né? O Flamengo não depositou um centavo para contratar o Cirino e ainda levaria o dinheiro. Ele que estava sendo visado na época, era uma das grandes revelações, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, e vários clubes da Europa haviam feito sondagem ao Atlético Paranaense na época. Fato é que ele não deslanchou no Flamengo, chegou inclusive a ser emprestado a outros clubes, o contrato dele terminou, ele inclusive já está de volta ao Atlético Paranaense, e o Flamengo ainda teve que morrer em algo em torno de 20 milhões de reais, que a título de indenização a Doin por ele não ter sido negociado durante os 3 anos de contrato que ele teve com o rubro-negro. Mas isso já é outra história. Só para explicar, para ilustrar mais ou menos como isso funcionava, né? A participação de grupos de investimento na contratação de jogadores. Fato é que o De Arrascaeta foi contratado, em parte, com o dinheiro dessa rede de supermercados, o que é proibido pelo artigo 18b do Estatuto de Transferência de Atletas da FIFA. E existe, inclusive, penalidade com relação a isso, em várias penalidades previstas no artigo 6, né, do Código Disciplinar da entidade máxima do futebol. Tudo ainda vai carecer de investimento, o Cruzeiro tem direito à ampla defesa, mas a verdade é que a gente sabe que isso aconteceu, e quando for definitivamente provado o clube condenado, entre outras punições, né? Existem punições que são muito brandas, como apenas uma advertência, e existem outras punições que são mais severas. Para descumprimento de determinação da FIFA, a punição geralmente é exemplar. O que seria uma punição exemplar? Além de, é claro, a punição pecuniária, o clube terá que pagar uma multa, né? Também existe a punição desportiva, ou seja, a perda do título, né? De Arrascaeta esteve em campo pelo Cruzeiro nos títulos da Copa do Brasil de 2017, inclusive foi dele o gol do empate em 1-1 no Maracanã, que acabou forçando o Flamengo a vencer no Mineirão. Não houve vitória, o empate em 0-0 que forçou a disputa de pênaltis, e o Flamengo perdeu nos pênaltis para o Cruzeiro. Em 2018, o Cruzeiro, aí de maneira mais efetiva, também com grande atuação do De Arrascaeta, venceu o Corinthians na decisão, conquistando o bicampeonato da competição e seu 6º título na Copa do Brasil. Então, justamente por isso, né, e não só pela negociação desse jogador, mas por ele ter sido bastante efetivo na conquista do título, a CBF pode retirar a Copa do Brasil do Cruzeiro. E aí, o que vai acontecer? Teoricamente, os respectivos vice-campeões vão herdar esse título, ou seja, a Copa do Brasil de 2017, portanto, cairia no colo do Flamengo. Eu, particularmente, né, eu sou um torcedor fanático do Flamengo, mas eu não concordo, eu não gostaria. E vou explicar por quê, né? Nós até hoje vivemos essa questão da justiça com relação ao título brasileiro de 1987, que o Flamengo conquistou dentro de campo, e a justiça acabou dando ganho de causa. A justiça, né, de Pernambuco deu ganho para o Esporte Clube do Recife, que acabou sendo referendado pelo STJ e depois pelo STF. O Flamengo continua brigando e, se necessário, vai até o Tribunal de Haia. Mas eu considero que o Flamengo é campeão, porque o Flamengo conquistou dentro de campo. Eu vi o Flamengo dando volta olímpica no Maracanã. Então, para mim, o Flamengo é o campeão de 1987, embora a justiça até diga o contrário, não me interessa, né? Para mim, os fatos falam por si, e é fato de que o Flamengo foi campeão. É só você pegar recorte de jornal da época, noticiário da TV, e você vai saber disso. Então, eu não posso aceitar que o Flamengo seja campeão de uma competição que eu vi o Flamengo perder. Eu vi o Flamengo perder o título nos pênaltis.
né? E o Cruzeiro confirmar a conquista da Copa do Brasil no pênalti convertido pelo Thiago Neves. Então, para mim, o Cruzeiro vai ficar sem o título, beleza, então não tem campeão aquele ano, fica sem campeão em 2017. Até porque você não está penalizando só os dirigentes que cometeram este ato, né, que é um ato nocivo realmente ao futebol. Você descumpriu uma determinação da FIFA, né? Você também está punindo os próprios jogadores, o próprio De Arrascaeta. O que o De Arrascaeta tem com isso? Ele entrou em campo, jogou assim como os demais jogadores do Cruzeiro entraram em campo, deram o seu máximo, colocaram o seu suor, né, em campo para a conquista do título, e simplesmente você vai dizer para eles que eles não são mais os campeões? Eu particularmente acho injusto. Eu acho que o correto seria obrigar o Cruzeiro a devolver tudo que ele recebeu como campeão. Recebeu 50 milhões, 60, 70 milhões. Vai devolver cada centavo e destinar ao Flamengo. Aí sim, aí beleza, né? Dá ao Flamengo a quantia, dá ao Flamengo de 50 milhões. O Flamengo levou um dinheiro como vice-campeão. Então, repasse ao Flamengo, né, a quantia restante até completar os 50 milhões que o Flamengo receberia caso fosse campeão. Aí, tranquilo, né? O Flamengo está sendo, entre aspas, indenizado por ter acontecido esse doping financeiro por parte do Cruzeiro. E os demais clubes também que foram eliminados pelo Cruzeiro ao longo da competição, né? Eu acho que também, né, proporcionalmente, eles também têm que ser indenizados, já que da mesma forma que o Flamengo foi prejudicado, eles também foram. Aí, meu irmão, tranquilo, estou de acordo, né? Doping financeiro, o que seria isso, né? Só explicando para vocês. Doping financeiro é quando o clube, não tendo condições financeiras para montar uma equipe competitiva, né, usa outros recursos, né, outras situações, né, até de maneira ilícita, como seria o caso do Cruzeiro com essa rede de supermercados, para receber um aporte financeiro que lhe possibilite contratar esses jogadores, como foi o caso do De Arrascaeta. Ou que faça pior, né, que contrate e não pague, que aí fere o fair play financeiro. Só que nessa circunstância, o Cruzeiro ainda não pode ser penalizado porque não existe uma regulamentação do fair play financeiro no Brasil, né? A CBF ainda está discutindo, inclusive em outro vídeo a gente explica como vai acontecer essa lei de responsabilidade fiscal no esporte. Alguns clubes já estão se adequando, o Flamengo já se adequou, né? O Flamengo foi pioneiro, inclusive, no futebol brasileiro, acrescentando essa lei de responsabilidade fiscal do esporte ao seu estatuto. Então, já expliquei da minha parte, não gostaria que o Flamengo herdasse a Copa do Brasil de 2017, não acho justo, e se isso acontecer, se o Flamengo for declarado campeão da Copa do Brasil de 2017, eu não vou comemorar, não vou aceitar esse título e vou continuar tendo o Flamengo como apenas tricampeão, com os títulos de 1990, 2006 e 2013. Você pode discordar de mim, tem todo o direito. Se você discorda, pode deixar a sua opinião, pode dar a sua justificativa aqui nos comentários. Você concordando, já deixa aquele like esperto, não sai sem deixar o seu like. Você que não concorda também deixa o seu like sem problema nenhum. Inscreva-se no canal, você que ainda não se inscreveu, e assinale o sininho de notificação. Qualquer hora estamos aí de volta, você sabe, toda semana pelo menos um comentário sem freio, de maneira inédita, publicado aqui no canal. E aproveite, está terminando esse vídeo, mas continue passeando pelo canal e consumindo o nosso conteúdo. Até a próxima!